Os seus discursos eram teatrais. O ditador austríaco sabia muito bem como persuadir e influenciar as multidões levantando a voz, pensando em cada palavra e cada frase que iriam sair de sua boca, além de usar e abusar das gesticulações com as mãos. O próprio Hitler sabia e afirmava bem que ninguém era igual a ele quando o assunto era influenciar as massas. E isso, aliado a uma campanha forte de propagandas, com certeza contribuíram muito para sua chegada ao poder. A imagem do líder nazista era praticamente toda fabricada antes de ser exposta à população, como as poses, as roupas usadas nas fotos, por exemplo. Algumas eram banidas pelo próprio ditador, caso fossem consideradas indignas ou que não combinassem com a imagem de um líder. A postura, a linguagem corporal e, claro, até a modulação da voz eram analisados para que nada atrapalhasse a imagem de imponência e de liderança que Hitler buscava transmitir. O ditador analisava tudo aquilo que podia ou não podia ser publicado. O seu controle nesse sentido era total. Se algo soasse como comprometedor, então deveria ser excluído. De certa forma, podemos dizer sim que todos esses planos e cuidados funcionaram bem até o dia 4 de junho de 1942, quando ele decidiu fazer uma visita ao comandante-chefe da Finlândia, Carl Gustaf Emil Mannerheim. O finlandês estava completando 75 anos de idade naquele dia, estando pressionado entre Josef Stalin, da União Soviética, e Hitler. A questão é que ele já havia comandado as forças finlandesas na Guerra do Inverno, justamente contra os soviéticos em 1940. A aliança finlandesa com a Alemanha era parcial. Então a ideia de Hitler era ampliar e reafirmar esse acordo. A ideia era que o encontro não parecesse algo oficial. O encontro foi realizado dentro de um trem na cidade de Imatra. O encontro e onde foi gravado. Um engenheiro de som chamado Thor Damen, funcionário da estação de rádio finlandesa, deveria gravar um discurso de Adolf Hitler dando os parabéns ao comandante e, claro, a resposta de Mannerheim dentro do vagão. O problema é que após esses pronunciamentos, os chefes e militares presentes foram almoçar em outro vagão. Obviamente ali a conversa era informal, sem as proteções ou preocupações com as modulações ou tons de voz. O problema é que Hitler não sabia que ali havia um microfone escondido gravando tudo o que eles falavam. Basicamente foram gravados 5 minutos de discurso oficialmente, mas também tiveram 11 minutos desses diálogos informais. Nesses áudios, podemos claramente ouvir a voz de Hitler sem todos aqueles cuidados que ele geralmente tinha, de forma mais natural. E sobre o que era a conversa? Nas gravações podemos ouvir Hitler falando abertamente sobre todos os esforços dos países do eixo na guerra, além de comentar sobre a Operação Barbarossa e também os seus desdobramentos. Isso é, quando a Alemanha iniciou a invasão na União Soviética em junho de 1941. Durante o almoço, Hitler chegou até a confessar que não imaginava o quão forte era o poderio militar do exército soviético, destacando seus armamentos e, é claro, o severo e punitivo inverno russo. Vamos à primeira parte do áudio, a transcrição. Hitler diz: um perigo muito grande, talvez o mais grave. Nós mesmos não tínhamos certeza disso. Quão monstruoso era esse armamento forte? Mannerheim responde: nós não suspeitamos disso. Na Guerra de Inverno não suspeitamos disso. Claro que tínhamos uma ideia de que eles estavam bem armados, mas como eles estavam de fato, e agora não há dúvida de que eles planejaram. Hitler: é evidente. Eles têm um armamento mais monstruoso que é humanamente concebível. Então, se alguém me dissesse que um país poderia mobilizar 35 mil tanques, eu diria: você enlouqueceu. Risto Ryti, primeiro-ministro finlandês. 35? Hitler. 35 mil Panzers. Tivemos na época mais de 34 mil destruídos. Se alguém me dissesse isso, se um general meu declarasse que um país aqui tinha 35 mil tanques, eu diria: Manner, você está vendo tudo em dobro, ou 10 vezes mais. Isso é loucura. Você está vendo fantasmas. Eu não imaginava que isso fosse possível. Hitler continua destacando inclusive uma fábrica da União Soviética que havia sido fechada pelos soldados nazistas. Ouça aí, segunda parte da gravação, transcrição, voz do Hitler. Encontramos fábricas, indústrias. Uma dessas por exemplo, que estava em construção há 2 anos e tínhamos ideia. E hoje existe uma unidade de proteção de tanques que no turno do dia teria um pouco mais de 30 mil. E em pleno desenvolvimento deveria ter empregado mais de 60 mil trabalhadores. Uma única instalação de produção de tanques. Nós a ocupamos. Uma instalação gigantesca. Muitos trabalhadores que, no entanto, vivem como animais e tal. O verdadeiro objetivo da reunião
Hitler tentava de todas as formas persuadir os finlandeses para que eles lançassem ofensivas contra os soviéticos. Hitler destacava que os tanques e os militares alemães não estavam devidamente preparados para o rigoroso e destrutivo inverno russo, ao contrário dos finlandeses. O líder da Alemanha ainda falava que, independente da capacidade militar industrial, da enorme força de trabalho centralizada e do potencial de produção dos soviéticos, ele invadiria de qualquer jeito. Ele destacou ainda que iria sim ignorar o pacto de não agressão. Estava claro que a guerra entre os nazistas e os soviéticos aconteceria logo, mas ele demonstrava não acreditar que poderia levar as batalhas adiante em duas frentes, no caso contra os aliados ocidentais e os países da União Soviética, já que na visão dele isso destruiria o território alemão. Bom, agora vamos para a terceira parte da gravação. Vamos lá, vamos com a transcrição, Hitler falando. Eu posso lhe dizer, presidente, eu não suspeitava disso. Se eu suspeitasse disso, o peso no meu coração teria sido ainda maior, mas eu já havia tomado minha decisão porque não havia outra possibilidade. Era óbvio para mim, já no inverno de 1939 e 1940, que a Operação Barbarossa tinha que vir. Mas eu tinha a terrível pressão ocidental sobre mim, porque uma guerra em duas frentes teria sido a queda. Nós também teríamos sido esmagados. Vemos isso melhor hoje do que podíamos perceber naquela época. Teríamos sido esmagados, nosso completo. Originalmente eu queria no outono de 1939. Eu queria realizar a campanha do Oeste, só que continuamente tivemos mau tempo e isso nos prejudicou. Todo o nosso armamento é um armamento de bom tempo, é muito eficiente, é bom, mas infelizmente é um armamento para tempo bom. De fato, vimos recentemente aqui nessa guerra, naturalmente todas as nossas armas são feitas sob medida para combater o Ocidente. E todos nós tínhamos a convicção que até agora, era justamente a nossa opinião, desde os primeiros tempos, não se pode fazer guerra no inverno. Falando sobre Mussolini. Um dos assuntos comentados por Hitler foi sobre as derrotas dos italianos de Mussolini na África, Iugoslávia e também na Albânia. Vale ressaltar que a Itália e o Japão faziam parte do eixo, uma aliança militar com a Alemanha de Hitler. No áudio, Hitler chega a comentar sobre o fato de parte das tropas alemãs terem sido obrigadas a abandonar a invasão contra os soviéticos para que fossem resgatadas as forças italianas que estavam sendo repelidas pelos gregos. Basicamente, foram enviadas 3 divisões inteiras de soldados alemães para esse objetivo, que era de reforçar a defesa dos italianos. Quarta parte da gravação, transcrição, Hitler falando. Depois tinha que fazer essa gigantesca transposição de 4 divisões de oeste para leste. Então nós tivemos essa missão na Noruega, veio na mesma época, na verdade. Posso dizer que hoje, essa grande adversidade sobre nós, como a fraqueza que se abateu sobre a Itália, em primeiro lugar foi a situação norte-africana. Em segundo lugar foi com a situação na Albânia e na Grécia, um infortúnio muito grave. Tínhamos que ajudar agora. Isso de um golpe significou para nós, antes de mais nada, um dilaceramento de nossas forças aéreas, um dilaceramento de nossas unidades de tanques. 2 divisões completas, acabou sendo 3 no final, e tivemos que repor perdas muito grandes lá. Foram lutas sangrentas, as que foram travadas no deserto. Naturalmente, tudo isso está faltando aqui no leste, e não era imaginável de outra forma a decisão que foi inevitável. 11 minutos depois, só após 11 minutos que os guarda-costas da SS presentes no trem perceberam que a conversa informal estava sendo gravada por Thor. Isso explica o fim abrupto da gravação, justamente quando Hitler falava sobre uma conversa que teve com o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Vyacheslav Molotov. Adolf Hitler acreditava que os soviéticos possuíam seus próprios planos para tomar e governar todo o continente europeu. Então ele defendia que fosse lançada uma operação para impedir que os postos de petróleo da Romênia fossem capturados, já que eles eram cruciais para essa disputa. Ainda que os guardas da SS tenham pedido para que a gravação parasse de ser feita, provavelmente por medo de causar um incidente diplomático, eles não confiscaram os áudios, mas ordenaram que a rádio finlandesa destruísse as fitas que haviam sido gravadas. Obviamente isso não aconteceu, mesmo que tenha sido prometido pelos funcionários. Última parte da gravação, transcrição, voz de Hitler. Então ele me perguntou como seriam nossas posições em relação à Romênia, pois nós tínhamos feito uma garantia. Afinal, se essa garantia fosse dirigida contra a Rússia também, eu disse, eu não acho que isso seja contra vocês diretamente, porque vocês não têm a intenção de atacar a Romênia. Ou têm? Diga-me. Nunca ouvimos dizer que vocês têm a intenção de atacar a Romênia. Vocês sempre afirmaram que a Bessarábia pertencia a vocês.
mas nunca afirmaram que queriam atacar a Romênia. Ele disse que queria saber exatamente o contexto da última parte. Aqui ocorre um corte abrupto no áudio. Em 1957, esse material acabou ressurgindo e sendo revelado. Atualmente existem 2 cópias da gravação. Incrivelmente, esses são os únicos exemplos conhecidos de áudio onde Adolf Hitler fala sem levantar a voz, de forma relaxada e sem todas aquelas formalidades. Bom, por mais que a visita tenha sido muito relevante nessa questão do áudio, ela não rendeu muita coisa para as 2 nações. O comandante finlandês percebeu que a posição do ditador estava enfraquecendo e que não seria interessante continuar agindo como um subordinado da Alemanha nazista. O Pacto Molotov-Ribbentrop. Quando pensamos em acordos entre nações, temos o hábito de classificá-las como aliadas e amigas, certo? Bom, com a União Soviética e a Alemanha nazista nunca foi bem assim. Esse acordo era muito mais para manter uma neutralidade entre as nações, evitar combates ou interferências entre elas, mas sabemos que as coisas não terminaram assim. Hitler e Stalin, de forma mais clara, nunca foram verdadeiramente aliados. O líder sempre classificou a União Soviética como a sua inimiga, mas naquele momento considerava o acordo necessário. No pacto em questão existia uma cláusula conhecida como Tratado da Fronteira Germano-Soviético. Basicamente, ela dividia o território invadido da Polônia em 2 partes. A fatia oriental pertencia aos governados por Stalin, enquanto a parte ocidental era propriedade de Hitler. Nenhum deveria invadir a parte do outro. A promessa do acordo era que as 2 potências não se atacassem por pelo menos 10 anos, mas o pacto foi quebrado em menos de 2 anos após a sua criação. Esse acordo acabou sendo costurado por Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, responsáveis pelas relações internacionais dos nazistas e dos soviéticos. Mas afinal, como foi a Operação Barbarossa, citada por Hitler? Como foi citado no tópico anterior, a Alemanha possuía um acordo firmado com a União Soviética, justamente o Pacto Ribbentrop-Molotov, levando o nome dos ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da União Soviética, respectivamente. O acordo foi assinado em 23 de agosto de 1939, mas como Hitler disse nas gravações, esse pacto não durou muito tempo, sendo rompido em 22 de junho de 1941, com o início da Operação Barbarossa. A operação tinha alguns objetivos claros: a destruição do bolchevismo, a escravização da população eslava e a obtenção de recursos naturais, como por exemplo o petróleo, óleo, os grãos e os minérios. Obviamente, esses objetivos não funcionaram da maneira que Hitler esperava. A operação acabou se encerrando no dia 5 de dezembro do mesmo ano. Falando mais sobre o plano de tomar o território do leste europeu, os alemães tinham uma estratégia chamada de Blitzkrieg, consistindo em ataque de vários agrupamentos de forma rápida e surpresa, sem dar muito tempo de reação para os inimigos. Ainda assim, atacar a União Soviética se provou um erro muito grande, já que além das dificuldades e da grande mobilização de recursos para a manutenção dos ataques no leste, Hitler ainda acabou perdendo forças no oeste e abrindo espaço para as investidas dos países aliados. Sem dúvidas, esse período abria o período mais sangrento e mortal da Segunda Guerra Mundial. Tivemos, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, de Moscou e de Kursk, que ceifaram milhões de vidas alemãs e russas. O final da guerra. Apesar dos desdobramentos da Operação Barbarossa e das milhares de mortes em outros combates, a rendição dos alemães na Segunda Guerra Mundial só ocorreu após a sangrenta Batalha de Berlim, isso já em 1945. Após a queda na capital alemã e o suicídio de Hitler, as tropas germânicas foram se rendendo ao longo de todo o território europeu. Algumas das figuras importantes do partido nazista até conseguiram fugir para outras nações. Inclusive, muitos vieram a morrer aqui na América do Sul, por exemplo. Uma boa parte acabou sendo colocada em julgamento por seus crimes de guerra, nos atos que ficaram conhecidos como julgamentos de Nuremberg. Ainda assim, os japoneses, que também faziam parte do eixo, não se rendiam facilmente não. Eles só foram assinar a rendição no dia 2 de setembro de 1945, principalmente por conta das consequências envolvendo os lançamentos das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos. Após longos 6 anos de guerra, finalmente esse conflito sangrento, destrutivo e repleto de consequências chegava ao fim. Mas o rastro de destruição, os traumas e os mortos nunca podem ser esquecidos. Não podemos nunca apagar esses fatos da história da humanidade. Só assim é possível evitar ou pelo menos tentar prevenir que erros e também crueldades como essas não se repitam nunca mais.
E aí, o que você achou do vídeo, hein? Conhecia essa história? E essas gravações sinistras, né? Você já tinha escutado? Comente lá na seção de comentários, por favor. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso vai nos ajudar a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Te prometo, é muito interessante. Até o próximo vídeo. Tchau!